O fotógrafo das coisas invisíveis. A proposta. Havia em Roma um homem chamado Daniel Cortés, que fotografava o mundo como quem documenta evidências. Aos 37 anos, ele carregava nos ombros uma reputação construída com precisão. Suas lentes capturavam a verdade nua das coisas, sem filtros, sem romantismo, sem nada além do que os olhos podiam ver e as mãos podiam tocar. Era conhecido nos círculos artísticos como o fotógrafo da realidade crua, um título que ele aceitava com orgulho silencioso, como quem veste uma armadura invisível. Daniel não acreditava em milagres, não acreditava em santos, não acreditava em nada que não pudesse ser medido, pesado ou explicado pela ciência. Sua infância fora marcada por promessas não cumpridas, por orações que ecoaram no vazio, por uma mãe que morreu jovem demais, apesar de todas as velas acesas e todos os rosários rezados. Ele aprendeu cedo que o mundo era governado pela casualidade, não pela providência, e sua câmera se tornara a testemunha fiel dessa convicção. A proposta chegou numa tarde de outubro, quando as folhas começavam a dourar nas árvores do Trastevere. Monsenhor Alessandro Bianchi, um homem de cabelos prateados e olhos que pareciam guardar segredos antigos, bateu à porta de seu pequeno estúdio. Vestia o colarinho romano com uma naturalidade que Daniel sempre achou irritante. Aquela certeza tranquila de quem se sabe representante de algo maior. Senhor Cortés, começou o Monsenhor, sua voz suave como veludo gasto pelo tempo. Vim procurá-lo porque preciso de alguém que não creia facilmente, alguém que questione, alguém cujo olhar seja implacável. Daniel cruzou os braços, apoiando-se contra a mesa repleta de equipamentos. Estranho pedido vindo de um padre. O Monsenhor sorriu, não um sorriso condescendente, mas algo mais profundo, quase melancólico. Carlo Acutis acaba de ser canonizado. Um jovem que viveu apenas 15 anos, mas deixou um legado extraordinário. Catalogou centenas de milagres eucarísticos ao redor do mundo. Agora, a Igreja precisa documentar esses milagres de forma oficial, com rigor científico e artístico. Preciso que você viaje pelos lugares que Carlo documentou e fotografe cada um deles. Porque eu? A pergunta saiu mais áspera do que Daniel pretendia. Porque não quero um devoto que veja o que espera ver, respondeu o Monsenhor, seus olhos fixos nos de Daniel. Quero alguém que veja o que realmente está lá, mesmo que seja nada, especialmente se for nada. Havia algo na honestidade daquelas palavras que desarmou Daniel. E havia também, ele não podia negar, uma curiosidade profissional. Viajar pela Europa, Oriente Médio, Ásia, fotografar arte sacra, arquitetura antiga, histórias humanas. Mesmo sem crer em milagres, ele podia documentar a fé das pessoas. Isso, ao menos, era real. Quanto tempo? Perguntou. 6 meses, talvez mais. Todas as despesas pagas, obviamente. E um pagamento generoso. Daniel olhou pela janela de seu estúdio, onde a luz da tarde desenhava sombras compridas nas paredes ocres de Roma. Pensou em sua agenda vazia, em suas contas acumuladas, em suas noites solitárias, revelando fotografias que ninguém mais encomendava. Aceito, disse finalmente. Mas com uma condição. Não vou mentir nas imagens. Se não houver nada de extraordinário, é isso que minhas fotos vão mostrar. O Monsenhor estendeu a mão e, quando Daniel a apertou, sentiu algo estranho, como se aquele aperto de mão fosse o início de uma jornada que ele não havia concordado em fazer. Parte 2. Lanciano e o primeiro vestígio. A primeira parada foi Lanciano, uma pequena cidade na região de Abruzzo, onde um milagre do século VIII ainda repousava em uma igreja de pedra antiga. Daniel chegou numa manhã enevoada de novembro, quando o mundo parecia feito de cinza e sussurros. A igreja de São Francisco erguia-se modesta, quase tímida, entre as construções ao redor. Padre Marco, um homem jovem de sorriso fácil, o recebeu com café forte e uma narrativa que Daniel já conhecia pelos documentos. Em 750 d.C.,
Um monge que duvidava da presença real de Cristo na Eucaristia viu o pão se transformar em carne e o vinho em sangue durante a consagração. As relíquias permaneciam lá, preservadas por mais de 1.200 anos. Foram analisadas cientificamente, explicou o padre Marco, enquanto o conduzia à capela lateral onde os relicários descansavam. Tecido cardíaco humano, sangue tipo AB, nenhuma explicação para a preservação. Daniel montou seu equipamento com a eficiência de quem realizou aquele ritual milhares de vezes. Luzes, tripé, medidor de luz, lentes especiais. Olhou pelo visor e enquadrou as relíquias. A carne que parecia um pedaço de miocárdio petrificado. O sangue coagulado em 5 pequenos glóbulos desiguais. Enquanto fotografava, algo estranho aconteceu. A luz que entrava pelo vitral gótico mudou sutilmente, não de forma dramática, mas como se o sol tivesse encontrado um ângulo que não existia antes. O feixe dourado tocou o relicário, e por um instante que durou menos que um batimento cardíaco, Daniel jurou ver um brilho diferente, uma luminescência que sua câmera profissional não deveria capturar. Ele baixou a câmera, franzindo a testa. Verificou as configurações. Tudo normal. Voltou a fotografar, mas o momento havia passado. "Viu algo?" perguntou o padre Marco, e havia em sua voz uma curiosidade genuína, não uma expectativa religiosa. "Só um jogo de luz", respondeu Daniel, mas sua voz carregava uma incerteza que o incomodava. Naquela noite, no pequeno hotel onde se hospedava, Daniel revelou as fotografias em seu laptop. A maioria era exatamente o que esperava. Imagens tecnicamente perfeitas de artefatos antigos. Mas havia uma, apenas uma, onde a luz parecia ter uma qualidade diferente. Não era algo que ele pudesse explicar para outra pessoa, mas seus olhos treinados detectavam algo mais, como se a imagem tivesse profundidade demais, como se houvesse camadas de realidade que sua lente não deveria alcançar. Ele arquivou a foto e tentou dormir, mas seus pensamentos continuaram voltando àquele instante no vitral, aquela luz impossível. Hebreiro parte 3, Buenos Aires e a memória da mãe. O segundo milagre o levou a Buenos Aires, onde em 1996, uma hóstia descartada foi encontrada transformada em tecido cardíaco sangrento. O calor úmido de dezembro envolvia a cidade como um abraço sufocante quando Daniel chegou à igreja de Santa Maria. Padre Alejandro, um argentino de rosto marcado pelo tempo e pela compaixão, mostrou-lhe os registros fotográficos e científicos. O Dr. Ricardo Castagnon Gomes analisou. Tecido cardíaco inflamado, como de alguém que sofreu grande trauma. Sangue vivo quando foi encontrado. Daniel fotografou os documentos, as análises, o tabernáculo onde tudo aconteceu. Mas foi durante uma pausa, sentado nos bancos da igreja vazia, que algo se moveu dentro dele. O cheiro de incenso, o silêncio pontuado apenas pelo ruído distante da cidade, a luz filtrada pelos vitrais, criando constelações coloridas no chão de mármore. Tudo aquilo o transportou violentamente para sua infância. Tinha 7 anos, segurava a mão de sua mãe enquanto ela acendia velas numa igreja pequena em Lisboa. Ela estava magra, já consumida pela doença que a levaria meses depois, mas naquele momento ela sorria. Ela tinha esperança. "Vês, Daniel?" Ela havia sussurrado, apontando para o sacrário dourado no altar. "Ali está o amor que nunca morre. Mesmo quando eu não estiver mais aqui, ele estará." "Oh, mas ele não esteve", pensou Daniel amargamente, apertando os olhos contra a lembrança. Ela morreu. As orações não a salvaram. Os milagres não vieram. "Está bem?" A voz de Padre Alejandro o trouxe de volta. Daniel acenou que sim, mas mentiu. Pela primeira vez em muitos anos, ele não estava bem. Havia uma rachadura na armadura que construíra tão cuidadosamente, e através dela escoavam memórias que ele mantivera enterradas. Naquela noite, em seu hotel, Daniel olhou as fotografias de Buenos Aires e viu algo que o perturbou profundamente.
Em uma das imagens da igreja vazia, refletida no mármore polido do altar, havia uma silhueta, uma mulher de costas. Por um momento impossível, ela tinha o formato exato de sua mãe. Era um reflexo, claro, um truque da luz e da sombra. Mas Daniel ampliou a imagem, estudou-a com olhos de profissional e não conseguiu encontrar a fonte daquela silhueta fantasma. Ele salvou a foto numa pasta separada e não mencionou a Padre Alejandro. Urmas, parte 4. Siena e a pergunta sem resposta. Em Siena, as hóstias consagradas em 1730 permaneciam intactas quase 3 séculos depois, sem conservantes, sem explicação científica. Daniel fotografou-as através do cristal do relicário, estudou os documentos das análises realizadas ao longo dos anos, conversou com historiadores e cientistas. Cada pessoa com quem falava tinha a mesma expressão, uma mistura de admiração e perplexidade. Não eram fanáticos religiosos vendo o que queriam ver. Eram pessoas racionais confrontadas com algo que desafiava as regras naturais da decomposição. Qual é sua opinião? Perguntou a doutora Giovanna Rossi, uma historiadora da arte que havia dedicado décadas ao estudo do milagre. Daniel guardou sua câmera cuidadosamente antes de responder. Minha opinião não importa. Estou aqui para documentar, não para interpretar. Mas você é humano, ela insistiu gentilmente. E humanos não podem evitar interpretar. É da nossa natureza buscar significado. Eles estavam sentados num café próximo à Piazza del Campo, onde a luz da tarde transformava as fachadas medievais em tons de mel e âmbar. Daniel mexeu seu expresso sem beber, observando o líquido escuro formar pequenos redemoinhos. Quando eu era criança, ele disse finalmente, acreditava que significado e propósito eram a mesma coisa, que se algo tinha significado, então o universo tinha um propósito. Mas aprendi que podemos criar significado, mesmo num universo sem propósito. É isso que fazemos. Criamos narrativas para suportar o caos. E se o caos for apenas nossa incapacidade de ver o padrão completo? Perguntou a doutora Rossi, seus olhos castanhos refletindo algo que poderia ser sabedoria ou apenas idade. E se estivermos fotografando apenas fragmentos de uma realidade muito maior? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles como fumaça de incenso, e Daniel não teve resposta. Parte 5. Assis e o encontro com Carlo. Foi em Assis, cidade natal de São Francisco, e lugar onde Carlo Acutis passou seus últimos dias, antes de morrer de leucemia aos 15 anos, que algo em Daniel começou a se quebrar definitivamente. O santuário do despojamento guardava a memória do jovem Carlo. Suas roupas simples, seus objetos pessoais, fotografias de um adolescente comum com um sorriso extraordinário. Daniel estudou cada detalhe, fotografou cada ângulo, mas foi o computador de Carlo que o deteve. Ali estava a ferramenta que o jovem havia usado para catalogar milagres eucarísticos do mundo inteiro. Um trabalho meticuloso, obsessivo, feito por alguém que deveria estar jogando videogame ou saindo com amigos. Em vez disso, Carlo havia dedicado suas últimas energias a documentar a presença do divino no mundo. Por quê? Daniel murmurou para si mesmo, sozinho na pequena sala do memorial. Por que um garoto de 15 anos escolheria isso? Ele tocou a superfície fria do monitor, sentindo uma conexão estranha com aquele jovem morto há 2 décadas. Ambos eram documentaristas. Ambos usavam tecnologia para capturar a realidade, mas suas realidades eram tão diferentes. Foi então que Daniel viu, numa fotografia na parede, Carlo aos 14 anos, já marcado pela doença, mas ainda sorrindo. Havia algo nos olhos do garoto. Não era ingenuidade ou negação, era certeza. Uma certeza que Daniel nunca havia sentido sobre coisa alguma. Naquela noite, Daniel fez algo que não fazia há décadas. Entrou numa igreja vazia após o crepúsculo. A Basílica de São Francisco estava silenciosa, iluminada apenas por velas votivas que tremulavam como orações líquidas.
Ele caminhou até um banco próximo ao altar e sentou-se, sua câmera esquecida ao lado. Não sei o que estou fazendo aqui, ele disse em voz alta, as palavras ecoando na nave vazia. Não sei se há alguém ouvindo, mas se há, preciso entender, preciso ver o que Carlo via, o que minha mãe via. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Era denso, palpável, como se a própria igreja estivesse respirando ao redor dele. Daniel fechou os olhos e, pela primeira vez em 20 anos, permitiu-se sentir a ausência de sua mãe, não como raiva, mas como saudade pura. Quando abriu os olhos, as velas pareciam brilhar mais intensas, e Daniel não tinha certeza se eram lágrimas ou luz que embaçavam sua visão. Parte 6. Mumbai e a quebra. O milagre de Mumbai, em 2001, tinha sido amplamente documentado. Uma hóstia começou a sangrar durante a adoração. Daniel chegou à Índia num estado de espírito que ele não reconhecia mais em si mesmo. As semanas de viagem haviam desgastado suas certezas como água sobre pedra. Padre Thomas, um padre indiano de riso sonoro, o recebeu com chá quente e uma história que Daniel ouviu sem suas defesas habituais. O sangue foi testado, explicou o padre Thomas. Tipo AB, como em Lanciano, como em Buenos Aires, sempre o mesmo tipo. Alguns dizem que é o tipo de sangue no sudário de Turim também, mas isso é outra história. Daniel fotografou as relíquias, os documentos, os relatos das testemunhas. Mas durante uma das sessões, enquanto ajustava sua lente macro para capturar os detalhes do tecido manchado de sangue, algo extraordinário aconteceu. Suas mãos começaram a tremer. Não um tremor sutil, um tremor violento que fez a câmera escorregar entre seus dedos. Padre Thomas se aproximou alarmado, mas Daniel o afastou, tentando controlar o que parecia ser um ataque de pânico, exceto que não era pânico. Era outra coisa. Era como se todas as imagens que havia fotografado nos últimos meses estivessem se sobrepondo em sua mente. Lanciano, Buenos Aires, Siena, Assis e agora Mumbai. Todas as relíquias, todos os milagres, todas as histórias de pessoas comuns testemunhando o impossível. E ele percebeu, com uma clareza que o atingiu como um raio, que havia algo conectando tudo aquilo. Não era coincidência. Não eram truques ou ilusões. Era um padrão. Um padrão que seus olhos treinados finalmente conseguiam enxergar. Estou vendo, ele sussurrou, sua voz quebrada. Pela primeira vez, estou realmente vendo. Padre Thomas colocou uma mão em seu ombro. O que você vê, meu filho? Daniel olhou para o padre e havia nos seus olhos algo entre terror e maravilha. Amor, ele disse, a palavra soando estranha em sua boca. Tudo isso é sobre amor, um amor tão imenso que se torna físico, tangível, um amor que deixa marcas no mundo material porque não pode ser contido apenas no espiritual. Padre Thomas sorriu, mas não disse nada. Apenas permaneceu ali, sua presença uma âncora, enquanto Daniel processava a revelação que estava reescrevendo toda a sua compreensão da realidade. Parte 7. Santarém e o milagre pessoal. O penúltimo destino foi Santarém, em Portugal, a terra de sua mãe, o país que ele havia deixado aos 18 anos, jurando nunca mais voltar. O milagre do século XIII ali preservado parecia estar esperando por ele especificamente. Daniel caminhou pelas ruas de pedra que sua mãe deve ter caminhado. Passou por praças onde ela talvez tenha brincado quando criança. Cada esquina carregava fantasmas de uma vida que ele nunca conheceu, de uma fé que ele havia rejeitado junto com as memórias dolorosas. A igreja de Santo Estevão erguia-se branca contra o céu azul de abril. Dentro dela, o milagre aguardava. Uma hóstia que, segundo a lenda, havia sangrado quando uma mulher a roubou para um feiticeiro, mas depois foi recuperada e preservada como testemunho. Mas Daniel mal registrou os detalhes históricos. Ele estava olhando para algo mais. Uma placa memorial no lado esquerdo da igreja. Nela, nomes de paroquianos que haviam contribuído para a restauração décadas atrás. E ali,
Gravado em bronze envelhecido estava o nome: Maria Helena Cortês, sua mãe. Sua mãe havia tocado esta igreja, havia orado aqui, havia deixado sua marca neste lugar. Daniel caiu de joelhos ali mesmo, no meio da nave central, e pela segunda vez na vida adulta, a primeira havia sido em Assis, ele chorou. Chorou pela mãe que perdera, chorou pelos anos de raiva e rejeição, chorou pela fé que ele havia abandonado como um filho abandonado. E então aconteceu o milagre que ele jamais esperava. Enquanto estava ali, ajoelhado, incapaz de se mover ou pensar claramente, sentiu algo, não com os olhos ou ouvidos, mas com algo mais profundo, uma presença maternal, suave, impossível de descrever com palavras, mas absolutamente real. E com ela veio uma sensação de perdão tão completo, tão absoluto, que era como se todos os anos de dor estivessem sendo gentilmente apagados. Ele ouviu, não com os ouvidos, mas com o coração, uma voz que poderia ter sido sua mãe, ou poderia ter sido algo muito maior falando através da memória dela. Sempre estive aqui, Daniel. Sempre estive esperando que você estivesse pronto para ver. Quando Daniel finalmente se levantou, ele era um homem diferente. A armadura havia sido completamente removida, e em seu lugar havia algo novo. Vulnerabilidade, sim, mas também uma abertura para o mistério que ele havia negado por tanto tempo. Padre João, o idoso sacerdote de Santarém, encontrou-o mais tarde sentado num banco, olhando para a luz que dançava através dos vitrais. "Você fotografou o milagre?" perguntou gentilmente. Daniel olhou para sua câmera, ainda pendurada em seu pescoço. Ele havia esquecido completamente de usá-la. "Não", ele respondeu, um sorriso estranho e novo no rosto. "Mas acho que o milagre me fotografou." Parte 8. O retorno. 6 meses depois de partir, Daniel retornou a Roma com milhares de fotografias e um coração completamente transformado. Monsenhor Bianchi o recebeu no mesmo estúdio onde tudo havia começado, mas encontrou um homem diferente daquele que havia contratado. "As fotografias são extraordinárias", disse o Monsenhor, folheando o portfólio cuidadosamente organizado. "Mas me conte, você encontrou o que esperava encontrar?" Daniel se apoiou contra a janela, olhando para as ruas de Roma banhadas pela luz dourada da tarde. "Não", ele disse com honestidade. "Encontrei algo muito diferente e muito mais real." "O quê?" "Encontrei evidências", respondeu Daniel, e havia ironia e alegria em sua voz. "Não do tipo que eu procurava antes, não provas científicas ou explicações racionais, mas evidências de um amor tão persistente que atravessa séculos, de um Deus tão apaixonado pela humanidade que deixa pegadas físicas no mundo, sabendo que pessoas como eu, pessoas que só confiam no que podem ver e tocar, precisariam desses sinais." Ele se virou para o Monsenhor, e seus olhos brilhavam com uma luz que não vinha das lâmpadas do estúdio. Carlo entendia isso. Com 15 anos ele entendia melhor do que eu com 37, que os milagres eucarísticos não são sobre pão e vinho se transformando em carne e sangue. São sobre amor, se tornando tão real que pode ser fotografado, medido, analisado. É sobre o infinito se fazendo finito por nós. Monsenhor Bianchi sorriu, o mesmo sorriso melancólico da primeira vez que se encontraram. "Então você acredita agora?" Daniel pensou na pergunta. Pensou em Lanciano e na luz impossível. Pensou em Buenos Aires e na silhueta de sua mãe. Pensou em Assis e nas lágrimas que o limparam. Pensou em Mumbai e na revelação que o quebrou. Pensou em Santarém e na presença que o curou. "Acreditar é uma palavra pequena demais", ele disse finalmente. "Eu sei, não porque li em livros ou porque alguém me convenceu, mas porque senti, porque vi, porque fui tocado por algo que não pode ser negado, mesmo pela mente mais cética." Ele pegou sua câmera, segurando-a como um objeto sagrado. "E sabe o que é mais extraordinário? Percebi que sempre estive fotografando evidências do divino,
Em cada rosto que capturei, em cada momento de beleza humana, em cada imagem que me comoveu sem saber por quê, só não tinha os olhos certos para ver. E agora tem? Perguntou o Monsenhor. Agora estou aprendendo a ter, respondeu Daniel. Carlo me ensinou isso, mesmo morto há tantos anos, que ver o divino não é questão de olhos, mas de coração. E que os milagres não são exceções às leis naturais, são lembretes de que há algo maior que as leis que pensamos conhecer. Durises Epílogo, a última fotografia. Um ano depois, Daniel abriu sua própria exposição numa pequena galeria em Roma. As fotografias dos milagres eucarísticos cobriam as paredes, cada uma acompanhada não apenas de informações históricas, mas de reflexões pessoais. Sua jornada de ceticismo à fé, de certeza à maravilha. Mas a fotografia final da exposição não era de nenhum milagre catalogado. Era uma imagem que ele havia tirado na última manhã em Santarém, antes de partir. A igreja vazia ao amanhecer, luz entrando pelos vitrais, velas acesas, e no banco onde ele havia experimentado sua transformação, uma forma indistinta de luz. Poderia ser apenas um reflexo, poderia ser poeira captada num ângulo específico. Mas para aqueles que olhavam com os olhos certos, era algo mais. Era a evidência fotográfica de uma presença, de um amor que persistia mesmo depois da morte, de um milagre que não precisava de explicação porque era sentido, não pensado. Sob a fotografia, uma placa simples com as palavras: para Maria Helena Cortês, que sempre soube que eu voltaria para casa. Daniel estava parado ao lado dessa imagem quando Monsenhor Bianchi se aproximou na noite de abertura. Ainda tira fotografias? Perguntou o Monsenhor. Todos os dias, respondeu Daniel, mas agora sei que cada fotografia é uma oração. Cada clique do obturador é um ato de fé. Fé de que há beleza a ser capturada, verdade a ser revelada, amor a ser testemunhado. Ele olhou para a imagem de sua mãe feita de luz e sombra, de evidência e mistério. Carlo catalogou milagres eucarísticos. Eu passei a vida catalogando a realidade material. Mas aprendi que são a mesma coisa. Que tudo, absolutamente tudo, é milagre quando visto com os olhos certos, quando visto com amor. Do lado de fora da galeria, a cidade de Roma continuava sua dança eterna. Sinos tocavam nas igrejas antigas, pessoas caminhavam pelas ruas de pedra. A vida seguia seu curso implacável e belo. E Daniel Cortês, o fotógrafo que um dia só acreditava no que podia ver, agora via o invisível em tudo. Via o divino no ordinário. Via os milagres não como exceções, mas como a regra de um universo governado não pelo acaso, mas por um amor tão vasto que precisava de 1000 formas para se expressar, incluindo pão que se torna carne, vinho que se torna sangue e corações de pedra que se tornam, finalmente e milagrosamente, humanos novamente. As fotografias pendiam nas paredes como janelas para outro mundo, mas Daniel sabia a verdade. Não eram janelas para outro mundo, eram espelhos revelando a verdadeira natureza deste mundo. Um mundo onde o céu e a terra sempre estiveram mais próximos do que nossos olhos mortais conseguiam perceber, esperando apenas que estivéssemos prontos para ver. E ele estava vendo agora. Por fim, completamente, estava vendo. A última pessoa a deixar a galeria naquela noite foi uma mulher idosa que se demorou diante da fotografia da igreja de Santarém. Ela chorou silenciosamente, tocou a moldura com dedos trêmulos e depois se virou para Daniel. Você também a viu, não? Ela perguntou com voz fraca. Vi, ele respondeu. E acreditou? Daniel sorriu. Não o sorriso cínico de antes, mas algo luminoso e novo. Mais que isso, ele disse gentilmente. Eu soube. E saber é diferente de acreditar. Saber é quando a fé encontra a evidência e as duas se tornam uma coisa só. A mulher acenou e partiu.
deixando Daniel sozinho com suas fotografias. Evidências de milagres, testemunhos de transformação, provas de que o impossível é apenas aquilo que ainda não aprendemos a ver. E enquanto apagava as luzes da galeria, Daniel sussurrou uma oração, a primeira de milhares que ainda viria a rezar. Obrigado por me mostrar, obrigado por esperar, obrigado por nunca desistir, mesmo quando eu desisti. No silêncio que se seguiu, ele poderia jurar que ouviu um sussurro de resposta, suave como vento, certo como luz, real como amor. Sempre estive aqui, Daniel. Sempre estive esperando que você abrisse os olhos. Fim.